Eu não canso de dizer aqui o quanto 2018 foi um ano cansativo. O ano letivo acabou para mim em 21 de dezembro, quando terminou o último rodízio do 10º período, o rodízio de clínica médica. Foi um rodízio de muito aprendizado, mas também sugou o resto de energias que eu tinha depois de um ano de internato. Já vai dando seu joinha nesse vídeo que eu vou te contar como foi depois da vinheta daqui do canal. Então, depois do fantástico rodízio de urgência e emergência lá no início do semestre e do enriquecedor rodízio de medicina comunitária local em seguida, o último rodízio do internato do 10º período foi o rodízio de clínica médica 1. Esse rodízio durou 8 semanas, em que as 4 primeiras foram rodando na clínica geral e as 4 restantes rodando em uma das especialidades clínicas que eram oferecidas para a gente. No primeiro mês, então, a gente rodou pela clínica geral. Nesse momento, a gente acompanhava os pacientes internados pela clínica médica, lá no hospital universitário. Toda manhã, a gente ajudava os residentes da clínica a evoluir os pacientes na enfermaria. Daí, cada interno fica responsável por um paciente e precisa olhar esse paciente todos os dias, examinar, ver resultados de exame e fazer evolução ali no sistema do hospital. A gente também era responsável, em alguns dias da semana, por passar o caso, ou seja, contar tudo sobre o caso nas reuniões lá do serviço de clínica. Foi uma experiência bem interessante. Primeiro, por poder acompanhar um paciente de forma transversal, desde a chegada dele no hospital até a alta. E embora a gente não tivesse autonomia para tomar nenhuma conduta, a gente se sentia um pouco responsável por aquele paciente. Outra coisa legal era poder aprofundar no quadro do paciente, porque como a gente acompanhava o mesmo paciente todos os dias, dava para chegar em casa, estudar um pouco mais sobre a condição daquele paciente e aos poucos ir entendendo um pouco melhor o quadro geral dele. O segundo mês, na especialidade, também foi uma experiência única. As especialidades disponíveis eram a gastro, nefro, pneumo, neuro e UTI. Eu acabei escolhendo a pneumo, junto com mais 2 colegas, porque das opções disponíveis, sempre foi aquela que eu mais me interessei. E é interessante que todo mundo sempre falou que dessas opções, a pneumo era a mais pesada. E realmente foi o estágio mais cansativo de todos que eu passei até agora. Mas também foi muito recompensador, porque o aprendizado foi enorme. Na pneumo, a rotina era bem parecida com a clínica, na parte da manhã. De manhã, a gente acompanhava os pacientes internados, do mesmo jeito que na clínica. À tarde, no entanto, a gente atendia nos ambulatórios da pneumo. Cada dia tem um ambulatório temático. Então, na segunda, é só paciente com DPOC. Na terça, é um ambulatório de pneumo geral. Quarta, é dia de doença intersticial. Quinta, é um ambulatório de asma. E sexta, era a nossa tarde livre no estágio. O legal desses ambulatórios é que a gente atendia sozinho e discutia os casos com os preceptores. Foi muito enriquecedor, mas também muito cansativo. Os ambulatórios são bem cheios e a gente atendia uma média de 15 pacientes por tarde. A gente, no caso, os 3 acadêmicos e os residentes. Acabava dando aí uns 3 a 4 pacientes para cada um. A gente raramente saía de lá antes das 5 da tarde e já chegou a ficar até umas 7h30 da noite. Tem vários fatores para esse estágio ter sido tão cansativo. Primeiro, o próprio acúmulo do cansaço, Afinal, a gente estava em atividade desde janeiro, quase sem parar. Depois, o fato do estágio da manhã ser em um lugar e os ambulatórios da tarde em outro, a gente tinha um deslocamento considerável aí no meio. Soma isso, a carga horária bem grande e o calor infernal que fez nas últimas semanas, vocês vão ter uma noção do quanto eu estava sonhando com as férias.
Mas assim, não me levem a mal, eu adorei os estágios, eu aprendi pra caramba. A própria rotina da enfermaria de um hospital, que até então a gente não tinha tido um contato tão direto, né? Foi interessante demais de se ver. A abordagem ao paciente internado, que é totalmente diferente do paciente ambulatorial. As reuniões diárias de serviço, né, que a equipe de médicos, residentes, estagiários discutem os casos e as condutas, né, que vão ser tomadas, muitas vezes com a participação de outras especialidades para dar uma opinião ou até de outros profissionais, como o pessoal da fisioterapia, por exemplo. É bem legal ver essa abordagem multiprofissional, né, que pelo menos lá no HU ela é bem presente. Na pneumo especificamente, foi legal para ganhar uma mão na interpretação de imagens. Né? Ver uma tomografia e entender minimamente o que tem ali foi um ganho tremendo. Além disso, a gente pegou uma prática bacana assim, no tratamento de asma, de DPOC. Enfim, foi um período muito rico e de muito aprendizado. Bom, então é isso. Esse foi meu 10º período. Se você ainda ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso fazer mais vídeos falando e respondendo suas dúvidas. Igual eu fiz lá no rodízio de emergência. Não deixe de se inscrever aqui no Medicanal, se você ainda não for inscrito, e de clicar no sininho aqui embaixo para não perder as atualizações que são diárias. Dá uma olhada também no projeto do Medicanal lá no Catarse. Através dele você pode contribuir com a manutenção e o crescimento do canal e ainda obter algumas recompensas. Eu te espero amanhã em mais um vídeo aqui do canal. Um grande abraço e até lá!